você, um novo nome pelo teu poder renascer. Hoje você, um novo nome pelo teu poder renascer. Bem, o início de tudo da minha jornada no Renascer, nesses 10 anos, aconteceu em uma missa que foi realizada no Borel, quando a capela ainda era apenas o alicerce. Essa missa que eu fui foi por acaso. Algumas pessoas estavam precisando ir e surgiu uma carona com uns amigos meus. E eu fui também como uma forma de passeio, para ir e voltar, né? Mas quando eu cheguei lá, eu acabei assistindo também a missa, gostei bastante. Na época era com o Padre Marcos, e após a missa, o Padre Marcos me chamou e disse praticamente com muita autoridade que eu tinha que cantar. Perguntou se eu cantava, eu disse que eu não cantava na igreja, eu só cantava no chuveiro. E ele disse que na próxima missa eu teria que ir cantar, e se eu não fosse, ele iria na minha casa me buscar. Então aí eu acho que foi o primeiro chamado, né, aquele chamado a participar. E eu fui, né, porque eu fiquei realmente meio assustado com o chamado e tive a experiência. Confesso que no início foi bem... Enfim, né, a gente vai se aperfeiçoando com o tempo. E após tudo isso, né, a gente foi criando um grupo, né, os meninos, os músicos. Na época, até que a gente iniciou, a gente não tinha assim, um ministério de música bem formado, né? Eu lembro que eu iniciei, era o Arnaldo quem tocava violão. E depois do Arnaldo, né, veio surgindo outras pessoas, né? Passou o Zé Luiz. Eu me lembro que na época, a nossa... Tinha uma moça, eu não lembro se ela era contrabaixista ou se ela era guitarrista. Eu não sei onde é que essa menina foi parar, gente. Foram muitos músicos, né? O nosso baterista era o Chico Liu. Não sei se vocês conhecem Chico Liu, eu só conheço ele por esse nome. E teve muitos músicos, muitos mesmo, mas o que a gente assim mais tínhamos dificuldade de encontrar mesmo era um guitarrista. E aí chegou o Rodrigo, do Rio de Janeiro, né? Apaixonado pela Jaque. E a gente conheceu ele se engajou, já tocava na igreja no Rio de Janeiro, né? Tinha um conhecimento com a música. E aí foi quando começou o Ministério Metanoia. Eu lembro perfeitamente quando nós colocamos o nome Metanoia, né? Foi bem complicado, todo mundo ficou Metanoia, o que é Metanoia? Metanoia é Tocristos, como assim? Ninguém sabia falar, né? Tocristos, que o Padre Marcos falava. Como todos sabem, sou um forasteiro, digamos assim. Vim morar aqui, vai se completar 11 anos agora em setembro. E a convite do Lucas, né, na época o Ministério de Música estava precisando de um violonista. Ele, sabendo que eu ia vir morar aqui, me fez o convite, né, e assim que cheguei aqui me engajei na Igreja Católica, fazendo parte do Ministério de Música. Aí nós criamos, né, no caso quem criou foi o João Ramires, que ele era o nosso coordenador na época. Na época ele não era nem coordenador, ele era aquele que era o líder, vamos dizer assim, era o que ficava à frente. Eu sei que com isso nós criamos o M3, porque foi aparecendo pessoas, a gente foi fazendo eventos, o Padre Marcos ele inventava muitos eventos, né? Ele criava coisas, vamos fazer assim, que tal fazer uma dança aqui, vamos fazer assim. E a gente ficava super animada. Então com isso foi surgindo, né, ministros de dança, ministros de teatro, ministros de música, e tudo foi fluindo, né, porque o Padre Marcos ele via que a gente tinha uma disposição, uma vontade muito grande de servir. Então por conta disso ele usou da gente e foi muito bom. Com muita alegria que naquela época, né, estando na paróquia, pude contribuir para que alguns jovens, né, já tocados pela graça de Deus, pudessem despertar essa consciência missionária, evangelizadora, da necessidade de levar uma diversão,
uma vida de uma compreensão profunda sobre o que significa as verdadeiras amizades, né? Estar descobrindo o valor da vida, né? Numa forma em que pudessem fazer a diferença dentre os jovens que muitas vezes sem sentido, sem rumo, entram na vida dos vícios e aí vão se afastando daquilo que é essencial na vida, que é encontrar o sentido de viver. E nós sabemos que só Deus é quem nos dá esta sabedoria. Eu sei que eram muitos eventos, ele inventava visitações missionárias nas casas, a gente ia, a gente se divertia, ele inventava também umas pequenas atrações na praça, colocava uns palquinhos pra gente subir, animar as pessoas. Nossas vozes não eram tão legais, mas enfim, nós éramos, a gente tentava. Quando nós iniciamos, nós tínhamos muitos jovens com vontade de servir. E aí, depois, com algum tempo, o Padre Marcos nos apresentou algumas comunidades, nós chegamos a participar de seminário de vida, essas coisas, e a gente foi vendo que o nosso carisma era muito bom e que nós poderíamos ser mais que o M3. Então, após o retiro de 2010, retiro de Carnaval, a gente foi convidado pela comunidade Raiz de Deus de Fortaleza, né? Na época ela conhecida pelo Padre Marcos, então ele convidou a Raiz de Deus para vir para o retiro e eles nos convidaram para passar um final de semana num evento chamado Aleluia, que é feito pela comunidade Shalom, lá em Fortaleza. Então a gente foi convidado, a gente foi participar lá no final de semana, né, lá no Aleluia. Então a partir dali, né, aquele grupo que foi, né, e todos que foram, né, fizeram parte desse momento, sabem da nossa luta, da nossa forma de conquistar, digamos assim, para chegar até lá e receber essa graça, né, digamos assim, no evento que aconteceu. Então eu acredito que a partir de então, ali daquele evento, eu acredito que a partir dali que nasceu, renasceu, né, essa chama de criarmos um grupo. Eu digo isso pelo fato de que a partir dali que nós começamos a entender qual era o nosso papel, digamos assim, dentro do ministério. Então foi muito revolucionário para a gente, quanto Ministério de Música, que eu acredito que dos integrantes da época, acho que estávamos em maioria nesse evento. Então a gente sentiu uma presença tão grande de Deus naquele evento que quando voltamos para casa a gente sentiu aquela sede, né, de botarmos em prática tudo aquilo que a gente foi aprendendo nesse final de semana. Daí então, durante o ano a gente foi tendo essa, depois no caso, né, depois do Aleluia, a gente foi tendo essa ideia de criarmos um grupo de oração. Tanto é que eu cheguei para o Ramírez na época e nós tínhamos essa liberdade de conversar com outro, essa questão sempre do ministério de música. Então eu conversando com ele em uma época, um dia a gente conversando, e eu tive a ideia, pensei dele de que por que não a gente não criar um grupo, né, de oração, e da gente continuar essa vivência que a gente teve em Fortaleza, né, com o pessoal, e propagar com os demais integrantes na época, aqui na paróquia da juventude, né, na época em si, que foi numa época que tinha muita questão do pessoal que estava fazendo a crisma. Então a gente tinha esse contato muito, muito fervoroso.
com a juventude da época. Tanto é que após a gente pensar nisso, a gente primeiro se engajamos na época no grupo de oração, que era uma quinta-feira, era no salão paroquial, que era, só não me lembro do nome do grupo, mas tinha uns pessoais, né, que já faziam parte da paróquia, enfim. A gente começou então ali dentro daquele grupo de oração, né? Aí começamos a participar. Depois de participar, nos oferecemos a ajudar com os cânticos, né, os louvores, né, no grupo de oração. Daí então a gente sentiu aquela sede, uma sede a mais de propagar mais para a juventude, que na época desse grupo de oração, as quintas-feiras que tinha, era muito, o público-alvo era muito os adultos, digamos assim, né? Na época a gente muito jovem, a gente via muito pouco jovem na época nesse grupo. Então a gente pensou em criar um grupo de oração para a juventude em si. Obviamente nós tínhamos os grupos de artes cênicas, de dança, teatro e o próprio da música. Então a gente tinha muita juventude engajada dentro da paróquia na época. Então resolvemos fazer o nosso grupo de oração da juventude em si. Confesso que essa mudança ela fez com que nós sentíssemos a espiritualidade. No início a gente não tinha tanta espiritualidade, era mais mesmo a questão eventual, né? Gostar de dançar, de teatro, de se apresentar, de cantar, né? A gente tinha mais um gosto e com o tempo a gente foi criando a espiritualidade com as experiências que a gente passou a ter com grupos que cantavam e que pregavam e que dançavam, e a gente via que existia algo diferente ali e que a gente queria, né? Então aí com o tempo a gente, do nada o Ramires chega dizendo que nós seríamos uma comunidade, que nós iríamos iniciar bem, com calma, e que ela se chamaria Renascer. Todo mundo gostou muito do nome e nós super apoiamos. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês inédita, acho que nunca ninguém soube disso, nunca ninguém contou nas rodas, mas na época eu lembro que quando a gente desanimava, o Ramires falava assim, ai meu Deus, meu filtro, o Ramires dizia assim, quando a gente tiver famoso, você vai ficar dizendo, olha, eu fazia parte e agora eu não faço mais. Gente, depois que nós viramos Renascer, tudo passou a ser muito sério, muito rígido. O nosso coordenador era rígido, nós passamos a ter mais oração, nós passamos a ter regras mesmo. Tudo realmente que acontecia na nossa vida, nós tínhamos uma certa, vamos dizer assim, nós tínhamos que ter um momento com o nosso coordenador e contar tudo que acontecia. Enfim, eu tive muitos momentos difíceis dentro do grupo de oração, tive várias vezes desanimada, mas eu nunca pensei em sair do grupo. Hoje a gente tá aí celebrando 10 anos e eu confesso a vocês que nessa semana, acho que essa semana foi a semana que eu mais tive assim uns flashbacks e voltei no tempo, no túnel do tempo, lembrando de tudo que eu vivi, foi uma caminhada muito boa, que eu faria tudo de novo, mas que eu confesso a vocês que é uma caminhada pesada, bem difícil mesmo. Então na época a gente tinha os encontros, né, aos domingos, na praça ali debaixo do pé de árvore. Então a gente sentiu a necessidade de irmos para um lugar um pouco maior e até um pouco mais reservado, digamos assim. Então a gente solicitou o padre na época e ele nos permitiu usar o salão paroquial, que até então ficamos até recentemente usando aos domingos. Então ficamos aí de 2010 até meados agora de 2019, usando o salão aos domingos. Enfim, e foi um
momento de experiência muito bom para todos nós, né? Portanto, nesses 10 anos, né, de caminhada, posso hoje parabenizar todos os que iniciaram, todos os que perseveraram, e também nós fazemos memória daqueles que passaram, né, daqueles que se foram e que de alguma forma foram tocados pela graça de Deus. Aproveitamos hoje justamente o Evangelho de Lucas, que ouvimos, que meditamos hoje na liturgia, trata justamente desta pesca que era e que é sempre a palavra motivadora, né, que Jesus dirige a cada membro da comunidade Renascer. Né, nesses 10 anos poderíamos dizer: ah, Senhor, mas passamos a noite toda trabalhando, pescando, né, já fizemos muito nesses 10 anos, porém não esqueçamos o hoje. No hoje a palavra é essa: avancem para as águas mais profundas. Avancem. Não podemos ser criancinhas, né, se no sentido do que diz Paulo na carta aos Coríntios, né, não podemos ficar no nível infantil, temos que progredir, temos que avançar na vida espiritual, na vida, né, de compreensão sobre a sabedoria do alto, né, o que Deus está mostrando e revelando. Então, há muito trabalho a ser feito, né, que nós possamos dizer como Pedro: Senhor, em atenção à Tua palavra, nós vamos lançar a rede. Então, em atenção, em obediência à palavra, né, que cada um da comunidade sinta-se chamado, né, corresponsável para continuar mais 10 anos, mais 20 anos, 30, e assim ser um instrumento onde muitos jovens, adolescentes, até crianças, né, possam ter o seu encontro, o seu primeiro encontro com o seu primeiro amor, que é Jesus. Então, essa é a pesca que precisa ser feita e continuar sendo feita. Passaram, né, pessoas, ficaram pessoas, e vai aparecer mais outras pessoas para justamente continuar esse legado. E esses dias eu conversando com o Hugo, até comentei com ele que ele foi uma das pessoas que eu trouxe, né, particularmente por conta da música, do violão, tanto ele quanto o João Vitor, né, na época eu dava aula de violão para eles, e a gente necessitando dessa sede de termos mais gente para poder propagar mais ainda a obra, né? Então, que aquela coisa a gente sempre ouvia do Padre Marcos, que a gente não era para sempre dentro do grupo, né? A gente imaginava na época como meros juvenis, de que a gente conseguiria manter o mesmo nível até a década, 2, 3 décadas, mas a gente acabou que cada um foi fazendo o seu papel dentro do grupo e cada um foi seguindo um caminho em si, né? Tanto nós, hoje a gente vê muitas caras novas dentro do grupo em si e alguma galerinha das antigas, mas isso que é o interessante dentro do nosso grupo, que ele vai se renovando a cada ano, a cada dia, né? Vai aparecendo pessoas novas, as pessoas antigas também costumam continuar a caminhada, enfim. Eu sei que é uma história muito longa, se eu for contar tudo, nós vamos passar aqui o dia inteiro, mas enfim, foi uma época muito boa. Hoje nós vivemos outras maravilhas, já fui coordenadora de dança, já fui coordenadora de música, né? Hoje eu estou na coordenação geral, passando por essa experiência que eu posso dizer incrível. A gente se transforma.
Eu nunca imaginei que eu teria que passar 10 anos dentro do grupo para eu poder criar o que eu criei em mim, sendo coordenadora. Eu não sei explicar para vocês o sentimento de coordenar o grupo. Eu não sei explicar para vocês qual é a sensação de ser uma pastora e ter que ter tempo para todos e às vezes não ter e se julgar. É muito complicado. Desde o dia que eu entrei na coordenação, que eu assumi essa responsabilidade, eu não sou mais a mesma. E assim como eu também sei que a mesma Heloísa de antes do grupo de oração, do Renascer em si, do M3, desse grupo que se formou dessa obra, também não é a mesma. E para sacrar, digamos assim, essa questão do nosso grupo, na época, eu me lembro que foi em 2012 ou foi 2013, a gente participando no retiro do carnaval, que, se eu não me engano, foi um dos últimos que a Raiz de Deus participou com a gente. A Larice, né, que fazia parte do Ministério de Música, ela falava sobre a questão do nosso grupo, né, renascer e tal. A gente tinha essa questão da gente sempre brincar, e ela falava muito da questão do ser renascer, né, ser renascer é bom demais, não sei o que e tal. E eu peguei essa frase e fiquei matutando, né, como diz o Matuto. E acabei criando uma música em si. Acredito que faça parte, né? Nunca mostrei em público para ninguém essa música. Só alguns dos meninos, né, das antigas não sabe a letra em si, né? Que eu pouco divulguei, mas comentei que tinha criado essa música para o grupo. Eu vou tocar um pouquinho para vocês aqui, vocês pegarem a letra, o ritmo, pra gente estar cantando todos os nossos encontros, beleza? Amigos mais chegados que irmãos, unidos juntos no só coração, alimentando a minha fé em Cristo meu Senhor. Aquela cruz ele provou todo o seu amor, alimentando a minha fé em Cristo meu Senhor. Aquela cruz ele provou todo o seu amor. Renasceremos com a força e a vitória, juntos buscamos a tua honra e a glória. A nossa fonte de amor, a nosso Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a luz. A nossa fonte de amor, a nosso Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a luz. Somos luz, renascer é bom demais. Se renascer é bom demais, renascer é bom demais. Se renascer é bom demais, renascer é bom demais. Se renascer é bom demais, renascer é bom demais. Se renascer é bom demais. A minha vida só tem sentido se for ao teu lado. Uma água viva do teu sangue que foi derramado. Espírito Santo de Deus habita em mim, e contigo eu sei que vou até o fim. Bendito seja a tua palavra que me traz a paz. Sua paz, renascer é bom demais. Se renascer é bom demais, renascer é bom demais. Se renascer é bom demais, renascer é bom demais. Se renascer é bom demais, renascer é bom demais. Se renascer é bom demais. Valeu, galera, parabéns, uma década. Até a próxima.
sejam aí felizes e que sejam bastante décadas aí pra gente estar comemorando, estar sempre propagando aquilo que há de melhor e bom do nosso Senhor. Tamo junto, um abraço.